perguntou onde está o meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de eu falar um pouco da palavra do Senhor, eu quero me apresentar. Eu sou o Marcelo. Para a maioria de um Paraíso, para a maioria do Alvorada, há alguns anos atrás era conhecido muito como Benê. Ainda alguns me conhecem como Benê, mas o meu nome é Benedito Marcelo. Então, antes de eu falar um pouco da palavra do Senhor, eu quero me apresentar a quem está me ouvindo, amém? Antes de mais nada, o louvor a qual o irmão Alex cantou é entra na minha casa, entra na minha vida. Mas quando você quer uma mudança de Jesus na sua casa, na sua vida, é necessário entender que a Bíblia foi escrita sim pelos homens. Há muitas pessoas que falam, mas a Bíblia foi escrita por homem. Eu quero deixar uma pergunta para você e você responde a si mesmo. Quem é que escreve o horóscopo, que escreve a história da tua vida? Quem é que dita o horóscopo todos os dias que você levanta de manhã? Há pessoas que levantam de manhã só para ouvir o horóscopo, a qual ali tem para a sua vida, e ficam ali se apegam com a palavra do horóscopo. Mas quem escreveu o horóscopo? Será que foi um extraterrestre? Será que foi Deus? Ou será que foi o homem também? Então deixa essa pergunta para você, para te incomodar nessa tarde. Num bom sentido, é claro. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 1 diz assim: chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te que, por Deus, que não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo: manda-nos para que entremos naqueles porcos. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo eles, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Amém? Então a palavra de Deus diz que Jesus, ao outro lado da margem, chegando ali naquela província, naquela cidade de Gadara. Mas antes de eu começar, eu quero te dizer, Jesus ele teve que atravessar de um lado para o outro. E antes que Jesus chegasse daquele lado, daquela cidade de Gadara, ele teve que passar por muito problema ali. A história conta momentos antes, e antes que ele chegasse ao outro lado da margem, ele teve que passar por uma tempestade, a ponto de seu barco ficar em risco de virar ali. Mas a Bíblia diz que Jesus dormia ali naquele barco, enquanto todos se preocupavam, Jesus dormia. Eu quero te dizer que se Jesus está na tua casa, se Jesus realmente entrou na tua vida, ele tem mudança, ele tem salvação, ele tem livramento para você. O barco não virou, Jesus Cristo atravessou do outro lado da margem, e todos os discípulos juntos. Eu quero te dizer que se Jesus entrou na tua casa, se Jesus entrou na tua vida, pode ter certeza que você vai atravessar a tempestade, você vai atravessar o problema que sonda, que rodeia a tua casa, que rodeia a tua vida. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ao outro lado da margem, ali vem um jovem endemoniado, possesso de demônios, e Jesus começa ali a expulsar demônios. A Bíblia diz que ele morava no sepulcro, e era muito agressivo os demônios que estavam naquele rapaz. A Bíblia diz que ele quebrava as algemas, quebrava os grilhões. O que eu quero te dizer nessa tarde é que Jesus, ele pode te libertar. Quando a Bíblia diz que os demônios quebraram os grilhões, Satanás ele pode ter um problema de quebrar o que é natural, mas o que é sobrenatural só Jesus pode fazer. Quando Jesus chega ali, eu quero te dizer que era momento de transformação, era momento de libertação para aquele jovem. Quem sabe nessa tarde você está não com demônios ali, como aquele que se machucava por si próprio. A Bíblia diz que ele começava a se machucar com as pedras. Quem sabe você talvez nessa tarde está como este jovem, passando por um momento de dificuldade, e o inimigo, Satanás, tem se levantado contra todos os principais
no capítulo 5, que diz que ninguém podia amansar ele. Mas, quando ninguém pode mais resolver o teu problema, a Bíblia diz que ninguém podia amansar. Talvez você esteja procurando um psicólogo, talvez você esteja procurando alcoólicos, anônimos, e ainda não conseguiu. Talvez você esteja procurando uma casa de recuperação e ainda não conseguiu solucionar o teu problema. Só Jesus pode. Só Jesus tem o poder para transformar a tua vida. A Bíblia diz que ele morava no sepulcro, se feria. E quando ele chega, ele pede para que ninguém o atormente. Muitas das vezes nós procuramos também que ninguém venha nos atormentar, porque nós estamos já acostumados a sofrer. Parece que não vai resolver nosso problema, mas Jesus Cristo pode tirar o problema da tua vida, Ele pode solucionar o problema. Aleluia, Jesus. E o mais importante dessa passagem é que quando Jesus chega até ele e começa a perguntar qual é o nome dele, ele fala que é legião, porque são muitos demônios. E Jesus expulsando ele fala: olha, não nos mande embora desta província. E ali naquele lugar pastava uma manada de porcos. E a Bíblia diz que eles falam assim: olha, nos envia para aqueles porcos, para que nós entremos neles. E ali Jesus ordena então que eles entrem naquela manada de porcos. A Bíblia diz que os porcos se precipitam por causa do espírito imundo que entra sobre eles. E eles caem no trianguesco, caem sobre o mar ali, e todos aqueles porcos morrem. Eu quero te dizer que Satanás ele precisa de um corpo. Satanás precisa de um lugar para ele poder atuar, para ele poder operar as desgraças, para poder operar ali a destruição na tua casa, na tua família, ou quem sabe no teu quarteirão, na tua cidade, no teu bairro. Satanás, muitos aqui talvez passam por um problema de geração. Quem sabe foi o avô, o bisavô, o tataravô, e vem para o pai, vai para o filho, vai para os netos, e parece que não acaba. Muitas das vezes é assim nas nossas vidas, os mesmos problemas acompanham a família de geração a geração. É porque Satanás, ele tem um plano de destruição na tua casa, e ele não quer arredar o pé da tua vida, da tua família, e ele tem um plano de destruição. Aqui Satanás, ele tinha um plano de destruição nessa província, nesse lugar, na cidade de Gadara, e ele continua a atuar ali, independente de como fosse a maneira que ele ia atuar, ele queria atuar. Satanás, quem sabe ele quer continuar atuando na tua vida, na tua casa, te fazendo sofrer. Quem sabe você está preso em algo, quem sabe você teve algum problema na família, algum parente que se suicidou, quem sabe algum parente seu que viveu uma vida de vícios, de pornografia, de prostituição. Quem sabe você teve uma família de geração que já passou por momentos difíceis na criminalidade, e você olha para a sua vida e diz: eu também vou continuar pelo mesmo caminho, porque não tem outra situação, porque não tem outra saída para a minha vida. Quem sabe você está como eu tive alguém na minha família que eu amava muito, e aquela pessoa faleceu aos 25 anos de idade, e eu aos meus 14 anos de idade, o diabo começou a trabalhar na minha família, começou a trabalhar na minha vida, como foi ali naquela cidade de Gadara. Satanás não queria sair daquela área, ele continuava trabalhando, ele queria terminar o que ele começou. Satanás, ele sempre quer terminar o que ele começou na tua família. Ele começou com o teu pai, com o teu irmão, com o teu avô, e ele quer continuar a destruição na tua vida. E eu, com 14 anos de idade, comecei a falar para mim mesmo, e o diabo trabalhando na minha mente: olha, aconteceu com o teu tio que você amava tanto, e vai acontecer com você também. E eu, até os meus 25 anos de idade, eu fiquei com aquilo na minha mente: Senhor, por que vai acontecer isso comigo? Mesmo conhecendo a palavra, eu estava preso. Satanás, ele fez uma lavagem na minha mente, me fazendo acreditar que aquela maldição que ele começou, ele ia terminar na minha vida. Quem sabe você hoje está como eu estive um dia. O meu pai, a minha família, ou meu amigo, ou alguém que eu amava muito, ou o meu filho, ou alguém assim que você ama muito, que liga a sua vida, você fala: aconteceu com ele e vai acontecer comigo também. Eu quero te dizer que isso é uma mentira de Satanás, e Jesus Cristo nessa tarde está aqui para te libertar. Aleluia, Jesus. Eu me lembro que quando era 11 horas e 59 minutos, faltava 1 minuto para virar o dia, para que eu fizesse os meus 26 anos de idade. E ali no meu quarto eu comecei a clamar: Senhor, está terminando o sofrimento, está terminando, Senhor. Me magoava, aquilo que a cada ano que eu fazia, falava: falta menos 1 ano para completar, para concretizar o que Satanás se faz na minha vida. Ano após ano eu sofrendo com aquilo. A cada aniversário era uma alegria, mas quando eu ia para minha cama, eu lembrava daquilo que o diabo falava na minha mente: eu vou fazer na tua também. Satanás, ele sempre quer destruir a nossa vida, trabalhando na nossa mente. O maior campo de batalha que o inimigo tem hoje é a nossa mente. Ele começa a dizer que você não é feliz se você não for um baseado de maconha. Ele quer dizer para você que você não é feliz se você não cheirar uma carreira de cocaína, se você não beber um copo
copo de cerveja, um copo de cachaça, mas ele é um mentiroso. A Bíblia diz que ele não veio senão para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir tudo que ele encontra pelo caminho. Ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir a tua vida, a tua família. Mas nessa tarde Jesus Cristo veio aqui, irmãos. Assim como ele naquela noite falou: meu filho, eis que faço nova todas as coisas. Eis que eu te chamo pelo teu nome. Eis que eu te separei. Eis que eu te escolhi. Meu filho, eu morri na cruz para te salvar, para te dar vida em abundância. E nessa tarde Jesus que deu a vida em abundância para mim, quer dar vida em abundância para você também que está ouvindo nessa tarde esta palavra. Aleluia. Aleluia. Então eu convido você nessa tarde a chegar até nós e ouvir a palavra de Deus, a qual a nossa irmã vai daqui a pouco ministrar. Nós queremos, desde já, agradecer a oportunidade também para cada um que se colocou na presença nessa noite, nessa tarde, para nos ouvir a falar um pouco da palavra de Deus. Amém? Então, eu deixo esse convite para você também que está ouvindo essa mensagem. Quem sabe você, como eu, tem passado por algum momento de dificuldade. Quem sabe você, como eu também, se apegou em alguma palavra. Quem sabe alguém falou que você não ia vencer. Quem sabe alguém falou que você não ia conseguir. Eu quero te dizer nessa tarde que Jesus, Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar esse pensamento de derrota. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você que está ouvindo essa mensagem nessa tarde, você que ouviu, acabou de ouvir o testemunho do Marcelo, o quanto ele sofria. Eu quero te convidar, você que está aí na tua casa, que tem uma Bíblia, a pegar a tua Bíblia aí dentro da tua casa e abrir lá no livro de Lucas, no capítulo 8, que conta a história de um homem chamado Jairo. E eu quero te dizer nessa tarde que Deus, a pessoa do Senhor Jesus, mudou a vida de Jairo, como mudou a minha vida, como mudou a vida do Marcelo, como mudou a vida de todos esses homens e mulheres que estão aqui. Jairo estava passando por uma situação que eu creio que é a situação mais triste na vida de um ser humano. A Bíblia diz, lá em Lucas 8, que Jairo era um homem importante. E que Jairo tinha uma filha de 12 anos de idade. E essa criança estava muito mal, muito doente. E Jairo foi pedir ajuda para aquele que ele sabia que era o único. Ele foi pedir ajuda para aquele que era o dono da vida. Ele recorreu à pessoa do Senhor Jesus. Porque ele sabia e reconhecia que Jesus poderia mudar a situação da casa dele. Mas quando Jairo estava